Pensa só, no finalzinho do século XIX, a arte não passou por uma simples evolução. Foi uma revolução, uma verdadeira guerra de ideias que sacudiu tudo e redefiniu o que a poesia, a literatura e a arte podiam ser. Então, vamos embarcar nessa história? E para a gente navegar nesse campo de batalha, nosso guia vai ser ninguém menos que Otto Maria Carpeus e sua análise afiadíssima. A obra dele vai ser o nosso mapa para entender essa briga de gigantes. Pois é, essa é a grande pergunta no centro de tudo. Uma pergunta que, na época, foi uma verdadeira bomba e que, de certa forma, ainda ilumina o jeito que a gente faz e pensa a arte até hoje. Nossa história começa, claro, no epicentro cultural da época, Paris. Mas olha, esquece aquela Paris de cartão postal. A Paris dessa época era um caldeirão de ideias, um campo de batalha prestes a explodir. E a explosão veio. Veio na forma de um texto de jornal. No dia 18 de setembro de 1886, o poeta Gemo Reis não publicou só um artigo. Ele basicamente jogou uma bomba no meio do salão. Foi o tiro que deu início a uma nova era. E essa frase, inimiga da descrição objetiva, isso era um desafio, um soco direto no queixo do estilo que mandava em tudo, o gigante da época, o naturalismo. Para entender a rebelião, a gente precisa primeiro entender quem era o rei que eles queriam derrubar. E o naturalismo não era só um estilinho, não. Era quase uma religião, uma visão de mundo que parecia ter todas as respostas. A arte do naturalismo era tipo um laboratório. A missão era pegar a realidade, colocar no microscópio e descrever tudo com a maior frieza científica possível. Só que, para uma nova geração de artistas, essa obsessão toda com os fatos tinha, tirado a alma da arte, deixado ela sem vida. Agora, aqui é que a história fica realmente boa. Porque essa revolta contra o naturalismo não foi um movimento unido, com todo mundo de mãos dadas. Que nada! Foi uma bagunça, uma guerra civil entre os próprios rebeldes. Em vez de um exército marchando junto, o que a gente tinha eram 3 grupos diferentes se atacando. A única coisa que eles concordavam era em odiar o naturalismo. De resto, cada um tinha uma visão totalmente diferente para o futuro da arte. E aqui estão os nossos 3 competidores. De um lado, os simbolistas, mergulhados nos sonhos, no mistério. Do outro, os tradicionalistas, querendo resgatar a moral e a ordem. E correndo por fora, os estetas, que defendiam que a única coisa que importa é a beleza. E a coisa fica mais séria, porque a briga não era só sobre qual estilo era melhor. Era uma batalha sobre o propósito da arte. Para que ela serve? Qual o papel dela na vida, na fé, na moral? E essa tabela aqui resume a treta toda de um jeito perfeito. Os simbolistas queriam uma coisa mais mística, pessoal. Já os tradicionalistas batiam o pé que a arte tinha que servir à moral, à sociedade. E os estetas? Os estetas diziam que a arte não deve nada para ninguém e está acima de qualquer regrinha moral. 3 visões de mundo que não podiam ser mais diferentes. Os simbolistas então viraram a câmera para dentro. Para eles, a poesia não era para descrever o mundo lá fora, mas para sugerir as paisagens da alma, sabe? Usar as palavras como música para despertar sensações. Já os tradicionalistas olhavam para trás, para o passado. Eles viam o mundo moderno como uma bagunça e achavam que a arte tinha que ser uma ferramenta para consertar as coisas, para restaurar a ordem e os valores de antes. E tinha os estetas, que queriam mais fugir de tudo. A realidade era feia, a moral era chata. A única salvação era a busca incansável pela beleza. A ideia era transformar a própria vida numa obra de arte, sem se preocupar com nenhuma responsabilidade social. E ninguém resumiu essa filosofia melhor que Oscar Wilde. Essa frase dele é genial. A ideia de que a grande obra de arte era a sua própria vida, vivida de forma intensa, bela. A literatura era só um detalhe. Certo. Então, com esses 3 rebeldes disputando o futuro da arte, fica a pergunta: no fim das contas, quem ganhou? Qual dessas ideias realmente preparou o terreno para o que viria a seguir? E a resposta é bem clara. O tradicionalismo virou nota de rodapé na história. O esteticismo brilhou forte, mas apagou rápido. Agora, o simbolismo fincou raízes e se tornou simplesmente a base de toda a poesia moderna. E que base? Dá uma olhada nessa lista. É praticamente a seleção da literatura do século XX. De Yeats a T.S. Eliot, de Hugh a Proust. Todos eles, de um jeito ou de outro, beberam direto da fonte do simbolismo. A influência foi gigantesca.
E o motivo dessa vitória toda é que o simbolismo não ofereceu só um estilo novo, ele deu à arte uma linguagem nova. Uma linguagem para finalmente conseguir explorar o mundo confuso e misterioso da nossa mente, dos nossos sonhos. Deu permissão para a arte ser complicada. E isso tudo deixa a gente com uma questão interessante. Ao abrir as portas do mundo interior, o simbolismo mudou o foco da arte para sempre. E a pergunta que fica é: depois de aprender a se olhar no espelho, será que a arte conseguiu desviar o olhar de verdade?